Vamos abrir as Bíblias no Evangelho de João, capítulo 20. João, capítulo 20. E vamos ler, estamos aqui já no fim do capítulo 20 deste Evangelho, e vamos ler os versículos 30 e 31. Jesus, pois, operou também em presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Até aqui. Irmãos, estamos a prosseguir o estudo capítulo a capítulo e versículo a versículo deste Evangelho que nos revela a maravilhosa pessoa de Jesus. Quem é Jesus? Quem é essa pessoa que viveu aqui há 2000 anos? Este Evangelho mostra-nos que Jesus é aquele que veio do céu à terra e veio revelar a vida, a luz, a graça e a verdade de Deus. Neste final do capítulo 20, nós estamos já no capítulo da ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitou de entre os mortos, passado 3 dias, e agora ele começou uma série de aparições aos seus discípulos. Já vimos 3 delas. Ele apareceu primeiramente a Maria Madalena, depois apareceu aos 10 discípulos em que Tomé não estava, no mesmo domingo da ressurreição, e no domingo seguinte apareceu novamente aos discípulos, dessa vez aos 11. E assim conclui o capítulo 20. Mas aqui na conclusão há 2 versículos muito importantes. Estes 2 que nós acabamos de ler. E o que é que nós vamos ter aqui? Vamos ter aqui a resposta a uma pergunta que é: por que é que João escreveu este Evangelho? No final do Evangelho temos aqui a resposta a essa pergunta. Este Evangelho foi escrito por João com que propósito? E nós vemos aqui no versículo 30 uma afirmação que diz que Jesus fez... não diz aqui que Jesus fez muitos sinais. Diz, fez muitos outros sinais na presença deles. Diz que não estão escritos neste livro. Portanto, o que João, o escritor, está aqui a dizer é isto, que ele não incluiu tudo o que Jesus disse, tudo o que o Senhor Jesus fez. Não incluiu aqui todos os milagres que Jesus realizou. Não estão aqui todos. Na verdade, se formos ver a conclusão do livro, do Evangelho de João, no capítulo 21, no versículo 25, nós lemos assim: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma delas fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Portanto, isto quer dizer, não temos o registro completo da vida de Jesus. E o Evangelho de João apresenta-nos uma seleção de apenas 7 sinais, 7 milagres que
cercam a vida de Jesus Cristo. Começando no primeiro milagre, que foi Jesus transformar a água em vinho numa boda. Capítulo 2. Capítulo 4, cura o filho de uma pessoa nobre. Capítulo 5, Jesus cura um inválido no tanque de Betesda. Capítulo 6, Jesus, com 5 pães e 2 peixes, alimenta milhares de pessoas, 5.000. No mesmo capítulo 6, Jesus anda sobre a água, outro milagre. Capítulo 9, Jesus cura um cego de nascença e os sinais que João escreve, os milagres culminam, capítulo 11, com a ressurreição de Lázaro de entre os mortos. Portanto, João só nos relata 7 sinais. Mas ele diz, ele fez muitos mais, mas não estão neste livro. Nem sequer estão nos outros evangelhos. Portanto, há coisas na vida de Jesus que simplesmente não nos são dadas. Não são dadas nas Escrituras. Por exemplo, se nós perguntarmos o que é que aconteceu com Jesus entre os 12 e os 30 anos de idade. E nós lemos lá em Lucas, vamos ler isso em Lucas capítulo 2, entre os 12 e os 30 anos de idade de Jesus, isso é conhecido como os anos silenciosos. E a razão pela qual são chamados anos silenciosos é porque não há nenhum texto bíblico que nos diga o que é que fez Jesus entre os 12 anos e os 30. Tudo o que nós sabemos está em Lucas 2,42, que diz: E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. É quando ele depois é encontrado no meio dos doutores no templo. E quando chegamos ao capítulo 3, versículo 23, lemos: E este mesmo Jesus estava como que começando os 30 anos, sendo como se cuidava filho de José. Depois começa o relato do ministério de Jesus. Portanto, cada sinal ou milagre de Jesus não está aqui relatado na Bíblia, apenas estes são aqui destacados. Por isso, uma das coisas que é muito interessante é nós olharmos para João capítulo 20, versículo 31 e vermos esta expressão: estes, porém, foram escritos. Quer dizer, lemos ali, muitas coisas não estão escritas, muitas coisas sobre Jesus não estão escritas, mas outras foram escritas. E estas que foram escritas, mas porquê é que foram estas escritas? Foram escritas porque há um objetivo. E o objetivo está aqui no versículo 31. Olha, ele fez muitas que não foram escritas. Estas que foram escritas têm este propósito. Foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, o versículo 30 fala do que não foi escrito, para nós sabermos, nem tudo foi escrito. E o versículo 31 fala daquilo que foi escrito. Isto traz, esta verdade que está aqui descrita, traz-nos à tona um assunto muito interessante e muito importante da Bíblia, que é como Deus decidiu comunicar-se com a humanidade. A comunicação de Deus com a humanidade é uma realidade e estes 2 versículos mostram isso muito bem. E nós vamos hoje aprender 3 aspectos desta verdade, que é a revelação de Deus, a inspiração de Deus e a iluminação divina. É isso que nós vamos ver hoje. Eu gostaria que cada um
tem a Bíblia na sua mão, cada um fixasse bem esse livro, a Bíblia. Olhasse bem para este livro que tem na sua mão. E perguntasse, que livro é este? A gente olha para uma prateleira e nós temos aqui, na prateleira aqui à nossa direita, estão aqui centenas de livros, penso eu, e em nossas casas. Mas olhamos para este livro. Então, que livro é este que nós temos na nossa mão, que nós abrimos aqui na Bíblia, que lemos e estudamos? E nós, ao olharmos para este livro, devemos lembrar o seguinte: Deus comunicou-se com a humanidade. E este livro é a comunicação de Deus à humanidade. Por isso temos, em primeiro lugar, a revelação escrita. A revelação escrita. A palavra grega para revelação é apocalipsis, que significa uma revelação, desvendar. Uma boa ilustração, nós temos uma janela que está tapada com uma cortina e nós não vemos nada. Mas se nós colocarmos as mãos na cortina e começarmos a abrir, começamos a ter o quê? Uma revelação, já conseguimos ver. Então a revelação de Deus ao homem é isso mesmo, é um descortinar, é um revelar, mostrar coisas que antes não eram conhecidas. Noutras palavras, Deus chegou junto de escritores, estes escritores dos muitos livros da palavra de Deus, e revelou-lhes a verdade. Revelou-lhes a verdade. João, que é o evangelho que nós temos estado aqui a estudar, recebeu uma parte dessa divulgação da verdade de Deus, porque, vejam, o versículo 30, ele foi uma testemunha real, ocular, das coisas de Cristo durante aquele pequeno ministério de Jesus de 3 anos. 3 anos de vida de Jesus no seu ministério aqui na terra. Ele foi uma testemunha, já vimos isso. Portanto, este livro ensina-nos uma coisa: Deus não nos abandonou. Deus não nos abandonou. Reparem que Lucas pulou 18 anos da vida de Jesus. 18. O que é que aconteceu com Jesus entre os 12 e os 30 anos? E a resposta para isso é: Deus decidiu não nos revelar. E nós temos de ser humildes, e não podemos forçar, nem podemos inventar. Por exemplo, há um versículo muito importante em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, poderíamos perfeitamente decorar, que diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós, aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Nós temos aqui claramente a dizer que há coisas reveladas e há coisas encobertas. O que é que se faz às coisas encobertas? O que é que diz? Pertencem a Deus. Aquilo que aconteceu na vida de Jesus entre os 12 e os 30 anos pertence a Deus. Não sabemos. Mas as coisas que estão reveladas pertencem a nós, aos nossos filhos, para as cumprirmos. Portanto, nós acreditamos que o Espírito Santo, porque a Bíblia assim nos ensina, o Espírito Santo foi ativo, teve um papel muito importante neste processo da escrita deste livro, através de algo que se chama inspiração, que nós vamos ver a seguir já, em que Deus escolhe um escritor humano e vai guiá-lo, vai dirigi-lo para ele escrever. Mas, em primeiro lugar, temos a revelação. Deus decidiu revelar umas coisas
e decidiu deixar de fora outras nessa revelação. E o que é que foi revelado por Deus? Foi revelado por Deus aquilo que é a sua vontade, essencialmente aquilo que Deus achou que tem um propósito, tem um objetivo. Aqui é claro este versículo. Diz, há coisas que Jesus fez que não foram escritas, mas estas foram, para que creiais. Então Deus decidiu, eu vou revelar isto. Porquê? Porque tem um objetivo, tem um propósito. Aquilo que foi revelado na palavra de Deus tem um propósito bem definido por Deus, que nós temos que respeitar. E neste caso, João é claro. Aquilo que João escreveu tem este propósito. Para quem lê hoje, passado 2000 anos, diz para que creia na pessoa de Jesus. E ao crer, ter vida eterna. Portanto, Deus tem essa ação de revelar, de destacar isto, de esconder aquilo, deixar isto fora, enfatizar outra coisa, conforme o seu propósito para o mundo. E o propósito de Deus aqui é fazer com que as pessoas acreditem em Jesus. Quando estivermos a ler o Evangelho de João, está aqui a dizer, olha, tudo o que está aí sobre Jesus é para que tu o conheças e creias. Não está, isso não é uma história. Isso não é uma coisa qualquer. É Deus decidiu revelar para que tu conheças Jesus e creias para eu te poder dar a vida eterna. Então Deus não revela muitas coisas porque ele achou que não eram necessárias. Portanto, Deus comunicou-se com a humanidade, isso é uma bênção, devemos agradecer a Deus e o processo é a revelação. Em segundo lugar, temos a inspiração. Então, uma vez que existe essa revelação, essa divulgação que Deus nos concede, há outro processo que precisa de ocorrer, que se chama inspiração. Inspiração. O que é que quer dizer inspiração? É o processo pelo qual o Espírito Santo de Deus guia os escritores que Deus chama, escritores bíblicos, para registarem a revelação que receberam, a divulgação que receberam da palavra de Deus. Quer dizer, esses escritores que Deus escolheu, escreveram as páginas da palavra de Deus naqueles manuscritos originais. E eles, inspirados pelo Espírito Santo, estavam ali a escrever o Novo Testamento e o Antigo Testamento. Por isso nós acreditamos que o Espírito Santo de Deus estava ali ativo, não apenas a revelar, não apenas a divulgar a verdade, mas a iluminar, a orientar, porque aqui cada palavra, cada letra que nós temos aqui foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. E uma das coisas que neste processo que é muito interessante de ver é como o Espírito Santo está a inspirar os escritores, inspirou João, inspirou Lucas, mas não anulou a personalidade do escritor. É por isso que nós vemos, por exemplo, os livros escritos por Lucas, o Evangelho de Lucas e Atos. Lucas era médico e nós vemos ali ele a escrever em muitos lugares de tal maneira que mostra que há ali essa influência do dom que ele também tinha, da sua capacidade humana, que era ser médico. E Deus usou pescadores, usou pastores de gado, usou pessoas humildes, pessoas mais sábias, usou médicos. Não anulou a personalidade do escritor, mas era o Espírito de Deus que estava a guiar e a orientar. Acreditamos, pois, que
esses escritores da palavra de Deus, através da inspiração do Espírito Santo, escreveram. Eram aqueles homens que estavam a escrever. Mas o autor era Deus. Deus é que é o autor. Eles eram instrumentos que estavam a ser usados e a serem inspirados para escreverem. É por isso que Paulo escreve a Timóteo, em Timóteo, 2 Timóteo 3,16, e diz: toda a Escritura é divinamente inspirada. Desde Gênesis ao Apocalipse, diz toda ela, todo este livro é divinamente inspirado. O apóstolo Pedro fala um pouco sobre esta inspiração na segunda carta, que nós vamos ler aqui, capítulo 1, versículo 20. Olha o que é que Pedro diz. Pedro, um pescador. Vejam o que é que ele diz. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida pela vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Veja, o que é que ele está aqui a dizer? Que quando os escritores escreveram, não estavam a dar, diz aqui, não era a sua interpretação das coisas. Não, a Escritura não é de particular interpretação, não é daquilo que Pedro achava, aquilo que Lucas achava, João achava. Não, não é de interpretação particular, diz aqui. Porque ela não foi, a profecia, os livros, não foi feita por vontade de homens. Eles nem sequer queriam. Foram escolhidos e estavam a ser inspirados pelo Espírito Santo. Esta palavra inspirado é a mesma que se usa, por exemplo, no livro dos Atos dos Apóstolos, nas viagens de Paulo, quando diz que iam do barco, que o vento exercia a sua força sobre as velas e deslocava o navio, não é? Sabemos que é assim. A inspiração é isso, é o Espírito Santo exercer a sua influência nas mentes dos escritores e eles escreviam aquilo que era da vontade de Deus. É por isso que quando nós estamos a ler este livro, nós não estamos a ler uma coluna de opinião, como lemos num jornal, numa revista. Alguém escreve sobre um tema qualquer e dá a sua opinião. Nós estamos aqui a ver uma secção editorial de um jornal. A Bíblia não é uma secção de comentários. Vamos lá ver aqui os comentários pessoais. Não. A Escritura é a comunicação de Deus ao mundo. Estamos a ler a palavra de Deus para o homem, primeiro através da revelação, como vimos João a dizer, há muitas coisas que Jesus fez que não estão escritas, mas estas estão. Deus decidiu revelar isto e não revelar aquilo. Depois, a seguir, na revelação, a inspiração do próprio Deus. E é por isso é que a Bíblia é um livro único. É um livro diferente de qualquer outro livro. É um livro sem igual. É a palavra de Deus. Estes homens gravaram a mensagem de Deus para o homem perdido. E assim, consequentemente, quando diz aqui, voltando a João, estes, porém, foram escritos, estas coisas foram escritas, está a falar do processo da inspiração. Né? Isto foi escrito, o Espírito Santo a inspirar. Como que a dizer, escreve isto. E eles escreviam aquilo que era da vontade de Deus. Portanto, temos a revelação, Deus decide revelar isto e não revelar aquilo. Temos a inspiração, o Espírito Santo a guiar esse processo para que seja aquilo que Deus quer.
E depois temos, em terceiro lugar, a iluminação. Quer dizer o quê? Este processo de comunicação de Deus a cada um de nós não para. Não para. Aqui, porque o Espírito Santo continua a agir. Agora, através de algo que se chama iluminação. Revelação, Deus é aquilo que Ele acha que é necessário. Inspiração, escolhe homens e mulheres, para escreverem, e depois a iluminação. Iluminação não tem a ver com novos livros. Deus podia fazer isso, mas não, a Bíblia já está completa. Não há novos livros a serem escritos, não há coisas novas a serem reveladas da parte de Deus. Nada se pode acrescentar aos 66 livros que a palavra de Deus tem. Não há novos livros da Bíblia a serem escritos. A Escritura está completa, a revelação terminou, a inspiração terminou. Mas a iluminação não. Porque 2000 anos depois, aqui estamos nós, a ler aquilo que Deus revelou e inspirou, e o que é que nós precisamos? De ser iluminados. Eu preciso perceber. E aí, então, o Espírito Santo continua a agir, a iluminar as nossas mentes para nós percebermos a Escritura, para não errarmos. O Espírito Santo está ativo no ano 2022 a fazer-nos entender a verdade que foi escrita, a palavra de Deus, a verdade da palavra de Deus às nossas vidas. Eu vou ler 1 João 2,27, que diz assim: e a unção que vós recebestes dele fica em vós. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Esta unção está a falar da ação do Espírito Santo a iluminar-nos. Vejam. E a unção que vós recebestes dele fica em vós. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Por isso, 2000 anos depois deste livro ter sido escrito, o Evangelho de João, o Espírito Santo aqui está a iluminar o homem, e a mulher, e as crianças, todo o mundo, para nós lermos e percebermos. É a iluminação, é o esclarecimento do Espírito Santo. E diz aqui, ele ensina-vos todas as coisas. Jesus também prometeu, quando ele vier, ele vos guiará em toda a verdade. E vai dar testemunho de mim. Portanto, Deus ajuda-nos a nós compreendermos o seu livro. Deus ajuda-nos a nós compreendermos o livro dele. Não fazia sentido Deus dar-nos um livro e depois não percebemos nada, ou sermos enganados. Então, como nós vimos, Deus não nos revelou tudo sobre Jesus. Diz aqui, versículo 30, Jesus, pois, operou também em presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Não revelou tudo o que Jesus fez. Não sabemos o que aconteceu entre, por exemplo, os 12 e os 30 anos de idade de Jesus. E na nossa curiosidade, nós gostaríamos de saber, não é? Mas eu gostava de saber essas e tantas outras coisas. É por isso que há uma outra doutrina muito importante, que vamos falar dela a seguir, rapidamente, que é a suficiência das Escrituras. Quer dizer que Deus, na sua providência, não achou adequado dar-nos todos os dados, mas apenas os relatos suficientes para produzir em nós o propósito que Ele queria para as nossas vidas. O que estamos a dizer é, aquilo que Deus revelou é suficiente. Não andamos aí a inventar. A Bíblia é incompleta. Não. A revelação de Deus é completa, a sua inspiração,
é suficiente para produzir o resultado que Deus quer para o mundo. É suficiente. Quando se começa a forçar, a dizer, não, mas acho que isto precisa aqui de uma ajuda. E começamos a forçar. Precisamos ir além. É por isso que Paulo, em 2 Coríntios 2,17, diz, portanto, nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Se Deus não revelou, não vamos inventar nem forçar. Portanto, esta doutrina da suficiência das Escrituras, nós não precisamos, nem devemos ficar obcecados, ou às vezes decepcionados. Se soubesse isto mais. Porquê? Porque a revelação que Deus nos deu é suficiente para aquilo que nós precisamos para a nossa vida, sobretudo para conhecermos Jesus e o caminho da vida eterna. Então faço esta pergunta. Se nós queremos estar completamente equipados por Deus para viver a vida que Ele quer no século XXI, se nós queremos ser os homens que Deus quer, as mulheres que Deus quer, a família que Deus quer, se nós queremos ser o marido, a esposa, o filho que Deus nos chamou para ser, a revelação de Deus está neste livro e é suficiente. Deus é perfeito, é suficiente. Nós não precisamos de mais. Porquê? Porque Deus assim o achou. E nós temos que crer e confiar. Os dados que nós temos aqui na Bíblia são suficientes para nos capacitar e equiparem para aquilo que Deus quer que nós façamos no mundo. Queres ter um ministério aprovado por Deus? Este livro tem tudo aquilo que tu precisas. É suficiente para essa tarefa. Foi Deus que assim o quis. Em conclusão, João 20, 30 e 31 diz: muitas coisas que Jesus fez, sinais, milagres, diz aqui, não estão escritos. Mas estes estão escritos. Por isso, temos de Deus revelação, que Ele achou que era necessária para nós. Temos inspiração, Deus escolhe homens e o Espírito Santo guia-os a escrever aquilo que Deus quer. Temos depois a iluminação, o Espírito Santo a ajudar-nos a compreender o livro de Deus. Mas, em quinto lugar, também acreditamos na inerrância da Bíblia. Que o que está revelado, inspirado, é totalmente verdade. Não há erro nenhum na palavra de Deus. Nenhum erro. A Bíblia é suficiente e não tem nenhum erro. É um livro único. Por outras palavras, a Bíblia é suficiente para o objetivo e o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Jesus, pois, operou também em presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Amém.